Ah, nós já nos casamos ontem. Foi só no cartório mesmo, coisa simples. Foi isso que minha nora me disse quando liguei perguntando sobre os planos de casamento do meu filho. Eu, que durante 3 anos paguei o aluguel de R$ 1.500 por mês deles, que financiei o curso de estética dela por R$ 8.500, que sempre estava lá quando precisavam, não era digna nem de saber que meu único filho tinha se casado. Mas respirei fundo e sorri, porque havia algo que minha querida nora não sabia. Meu nome é Conceição, tenho 67 anos e durante toda a minha vida me orgulhei de ser a mãe presente, a sogra compreensiva, a avó carinhosa. Sempre fui daquelas pessoas que colocam a família em primeiro lugar, sabe? Trabalhei durante 40 anos como funcionária pública na Prefeitura de Ribeirão Preto e, com muito esforço e economia, consegui construir uma vida estável. Meu marido, João, faleceu há 10 anos de câncer. Foi uma luta difícil, mas enfrentamos juntos até o fim. Ele sempre me dizia: Conceição, cuida bem do nosso Rodrigo, mas não deixe ele se acomodar. Na época, achei que estava exagerando. Hoje vejo que ele tinha razão. Rodrigo, meu único filho, sempre foi minha paixão. Formado em administração, inteligente, bonito. Aos 35 anos, conheceu a Jéssica, uma menina de 28 anos, loira, simpática no começo. Pensei, que bom, finalmente ele vai se casar e me dar netos. Que inocente eu fui. A relação deles começou há 4 anos. No início, Jéssica era toda sorrisos comigo. Dona Conceição, a senhora é tão legal, eu nunca tive uma sogra assim. Eu me derretia com esses elogios. Sempre sonhei em ter uma filha e achava que finalmente havia ganhado uma. As coisas começaram a mudar quando o Rodrigo perdeu o emprego numa empresa de contabilidade. Foi há 3 anos. Ele chegou em casa arrasado. Mãe, a empresa fechou. Estou desempregado. Meu coração de mãe se partiu vendo meu filho desesperado. Fica tranquilo, filho. Enquanto você procura trabalho, eu ajudo vocês. E ajudei mesmo. O aluguel do apartamento deles era R$ 1.500 por mês. Durante 3 meses seguidos, paguei direitinho. Foram R$ 4.500 que saíram da minha aposentadoria de R$ 3.200. Eu economizava no mercado, deixava de comprar roupas, cancelei meu plano de saúde particular, mas eles não passariam necessidade. Quando o Rodrigo finalmente conseguiu outro emprego, respirei aliviada. Pensei, agora vai normalizar. Mas não normalizou. Jéssica veio com uma conversa de que queria fazer um curso de estética para ter uma profissão própria. Dona Conceição, a senhora que sempre apoiou nossos sonhos, não poderia me ajudar com o curso? São só R$ 8.500. Eu pago depois. Confesso que hesitei. Era muito dinheiro. Mas ela fez aquela carinha de menina abandonada. A senhora é a mãe que eu nunca tive. Como resistir? Peguei o dinheiro da poupança e paguei o curso. Afinal, era um investimento no futuro da família, não é? Aí vieram os netos. Primeiro o Gustavo, hoje com 6 anos, depois a Sofia, com 4. Ah, como eu amo essas crianças. São a luz da minha vida. E, claro, eu queria que eles tivessem as melhores festas de aniversário. Todo ano, era eu quem pagava tudo. Buffet infantil, R$ 1.200. Decoração, 800. Presentes caros, 1.000. Eram R$ 3.000 por festa, mas valia a pena ver o sorriso deles. No Natal, era a mesma coisa. Eu comprava todos os presentes, pagava a ceia, decorava a casa. Chegava a gastar R$ 2.500 só em dezembro. Vó, você é a melhor do mundo, dizia o Gustavo, e eu me sentia realizada. Mas sabe que me doía? Quando eu precisava, eles nunca estavam disponíveis. Quando tive que fazer uma cirurgia de catarata no ano passado, pedi para o Rodrigo me acompanhar. Mãe, justo hoje não posso, tenho um compromisso importante. Quem me levou foi Dona Neuza, minha vizinha. Quando me sentia sozinha nos fins de semana e ligava perguntando se podia visitá-los, sempre tinha desculpa. Mãe, hoje não dá, vamos sair. A casa está uma bagunça, as crianças estão cansadas. Mas quando precisavam de dinheiro para o mercado, para pagar conta de luz, para consertar o carro, aí eu era lembrada rapidinho. Mãe, você poderia dar uma ajudinha? E eu sempre dava, sempre. Foram 4 anos assim.
Eu calculei outro dia. Gastei mais de R$ 95.000 com eles. R$ 95.000. Dinheiro da minha aposentadoria, das minhas economias, da herança do João. E o que recebi em troca? Visitas rápidas, almoços corridos no domingo, telefonemas só quando precisavam de algo. A Jéssica foi mudando comigo aos poucos. No começo era Dona Conceição, depois virou Conceição. E por último era só oi, seco, quando atendi o telefone. Rodrigo também foi ficando mais distante. Parecia que eu era um problema na vida deles, não a mãe e a avó que sempre esteve presente. Mas eu engolia tudo em silêncio. Pensava, é assim mesmo. Eles têm a vida deles, estão construindo uma família. Sempre arranjava uma desculpa para o comportamento deles. Eles estão estressados com o trabalho, as crianças dão muito trabalho. É a correria da vida moderna. O que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Foi numa terça-feira, dia 15 de março. Lembro perfeitamente da data, porque foi o dia que minha vida mudou para sempre. Eram umas 3 da tarde. Eu estava assistindo minha novela quando resolvi ligar para o Rodrigo. Fazia uma semana que não falávamos e eu sentia saudades. Oi, filho, tudo bem? Perguntei quando ele atendeu. Oi, mãe, estou no trabalho, o que foi? Sempre essa pressa. Mas continuei. Só queria saber como vocês estão. E aí, quando vocês vão marcar esse casamento? Já namoram há 4 anos? Ah, mãe, a gente está pensando. Deixa eu te ligar mais tarde. Ele desligou rapidamente, como sempre. Mas aquela conversa ficou na minha cabeça. Casamento. Eles viviam juntos, tinham 2 filhos, mas nunca oficializaram nada. Eu sempre sonhei em ver meu filho subindo ao altar. No dia seguinte, quarta-feira, liguei de novo. Desta vez quem atendeu foi a Jéssica, mesmo tom seco de sempre. Alô? Oi, Jéssica, é a Conceição, como vocês estão? Estamos bem. Silêncio constrangedor. Tentei continuar a conversa. Ontem conversei com o Rodrigo sobre o casamento. Vocês já pensaram numa data? E aí veio a bomba que explodiu minha vida em 1000 pedaços. Ah, nós já nos casamos ontem, foi só no cartório mesmo, coisa simples. O telefone escorregou da minha mão, literalmente. Caiu no chão e eu fiquei parada, olhando para o aparelho sem conseguir processar o que tinha acabado de ouvir. Meu único filho, o menino que eu carreguei no colo, que criei sozinha depois da morte do pai, que ajudei em todos os momentos difíceis, havia se casado e eu não sabia de nada. Não fui convidada, não participei, nem soube. Peguei o telefone com as mãos tremendo. Como assim casaram ontem? E por que eu não soube? A resposta dela foi ainda pior. Ah, Conceição, foi uma coisa decidida de última hora. Fomos só nós 2 mesmo, as testemunhas foram 2 colegas do cartório. Não foi nada demais. Não foi nada demais? O casamento do meu filho não foi nada demais? Mas, Jéssica, eu sou a mãe dele, por que não me chamaram? Ah, porque a gente queria uma coisa simples mesmo, sem festa, sem confusão. Sem confusão? Eu era uma confusão na vida deles? Posso falar com o Rodrigo? Ele saiu para resolver umas coisas do trabalho, depois ele te liga. Desliguei o telefone e comecei a chorar. Chorei como não chorava desde a morte do João. Senti uma dor no peito, como se alguém tivesse arrancado o meu coração com as próprias mãos. Todas as festas de aniversário que paguei, todos os almoços de domingo que preparei, todo o dinheiro que gastei, todo o amor que dei, e na hora mais importante da vida do meu filho, eu não existia. Sentei na minha poltrona preferida, aquela que o João comprou quando o Rodrigo nasceu, e fiquei ali, olhando para as fotos da parede. Rodrigo bebê no meu colo, Rodrigo formatura, Rodrigo com os filhos, e eu sempre ali, sempre presente, sempre disponível. O telefone tocou por volta das 6 da tarde. Era Rodrigo. Mãe, a Jéssica me contou que conversou com a senhora. Olha, foi uma decisão nossa, entende? A gente queria uma coisa simples. Simples. Essa palavra ecoava na minha cabeça. Simples era me excluir da vida dele. Simples era me tratar como se eu não fosse ninguém. Filho,
Eu sou sua mãe, sempre estive do seu lado, por que vocês não me chamaram? Mãe, não fica assim, é só um papel, não mudou nada entre a gente. Só um papel? O casamento do meu único filho era só um papel? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na cama repassando toda a minha relação com eles. Cada dinheiro emprestado, cada ajuda dada, cada mimo que fiz. E na hora mais importante da vida do meu filho, eu não existia. Sentei na minha poltrona preferida, aquela que o João comprou quando o Rodrigo nasceu, e fiquei ali, olhando para as fotos da parede, Rodrigo bebê no meu colo, Rodrigo formatura, Rodrigo com os filhos, e eu sempre ali, sempre presente, sempre disponível. Às 5 da manhã, levantei e fiz uma xícara de café. Sentei na cozinha e pela primeira vez em 4 anos, tive uma clareza que não sabia que era possível ter. Eu não era mãe e sogra para eles. Eu era apenas uma conta bancária ambulante. Na manhã seguinte à descoberta do casamento, acordei com uma sensação estranha. Não era só tristeza ou raiva. Era como se uma névoa tivesse se dissipado da minha mente. Pela primeira vez em anos, eu estava vendo minha situação com total clareza. Fiz meu café, sentei na mesa da cozinha com uma caneta e um caderno e comecei a fazer contas. Queria saber exatamente quanto eu havia gasto com eles ao longo desses anos. Aluguel pago, R$ 4.500, 3 meses. Curso da Jéssica, R$ 8.500. Festas de aniversário, R$ 12.000. 4 anos, 2 crianças. Natais, R$ 10.000. 4 anos. Ajudas para mercado, R$ 18.000. Aproximadamente R$ 375 por mês. Consertos do carro, R$ 3.200. Roupas para as crianças, R$ 8.500. Conta de luz em atraso, R$ 2.800. Material escolar, R$ 4.200. Remédios e consultas médicas, R$ 3.800. Total, R$ 75.500. R$ 75.500, quase o valor de um carro novo. E isso sem contar os pequenos empréstimos que nunca foram devolvidos, os presentes, os jantares que paguei quando saíamos. Mas não era só o dinheiro que me doía. Era a frieza, a ingratidão, a forma como me tratavam como se eu fosse uma obrigação inconveniente em suas vidas. Levantei da mesa com uma determinação que não sentia há anos. Fui até meu quarto, abri o guarda-roupa e peguei a chave do meu cofre particular. João sempre dizia, Conceição, guarda alguns documentos importantes numa caixa separada, nunca se sabe quando vamos precisar. Abri o cofre e comecei a revisar tudo o que estava lá dentro. E foi aí que tive uma surpresa que eu mesma havia esquecido. Quando João morreu, além da pensão que passei a receber, ele tinha deixado alguns investimentos que o consador da época havia orientado a manter aplicados. Eram títulos do Tesouro, que ficaram rendendo durante esses 10 anos. Peguei o último extrato que havia guardado 2 anos atrás. R$ 890 mil. R$ 890 mil. Eu havia completamente esquecido desse valor porque nunca precisei mexer nele. Minha aposentadoria sempre foi suficiente para viver dignamente, e esse dinheiro ficou lá, crescendo silenciosamente. Mas havia mais. Durante meus 40 anos de trabalho na prefeitura, sempre fui muito econômica. Comprei 3 casas pequenas como investimento. Uma no centro da cidade, R$ 180 mil. Uma na praia de Ubatuba, R$ 250 mil. E uma chácara em Serrana, R$ 120 mil. Todas quitadas, todas alugadas. Rodrigo e Jéssica não faziam ideia de nada disso. Eles achavam que eu vivia só da minha aposentadoria de R$ 3.200 e que por isso estava sempre apertada financeiramente quando os ajudava. Separei todos os documentos e liguei para a dona Cleusa, minha vizinha que é advogada aposentada. Ela foi minha colega na prefeitura e sempre mantivemos contato. Cleusa, preciso conversar com você sobre uma questão familiar.
Claro, Conceição. Vem aqui em casa hoje à tarde. Às 3 da tarde estava na casa dela, com todos os documentos espalhados na mesa da sala. Contei toda a situação, os anos de ajuda financeira, a exclusão do casamento, a forma como era tratada. Cleusa me ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Quando terminei, ela suspirou. Conceição, você foi muito generosa, mas eles se acostumaram mal. E agora você descobriu que tem independência financeira total? É isso mesmo. Mas não sei o que fazer com essa informação. Primeiro, vamos proteger seu patrimônio. Segundo, você vai parar de sustentar a vida boa deles. Terceiro, vamos preparar sua defesa caso eles tentem alguma coisa contra você. Como assim defesa? Conceição, quando filhos descobrem que a mãe tem mais dinheiro do que imaginam e ela para de bancar suas vidas, às vezes eles tentam medidas extremas. Interdição, alegam que a mãe está com problemas mentais, essas coisas. Senti um frio na barriga. Você acha que o Rodrigo faria isso? Espero que não, mas é melhor estar preparada. Saí de lá com um plano. Primeira coisa, fazer uma avaliação médica completa para comprovar minha sanidade mental. Segundo, cancelar todos os cartões adicionais e mudar senhas de contas. Terceiro, parar imediatamente qualquer ajuda financeira. No dia seguinte, quinta-feira, marquei consulta com o Dr. Antônio, meu médico há 15 anos. Expliquei a situação e pedi uma avaliação completa. Dona Conceição, a senhora está perfeita. Pressão normal, exames em dia, memória impecável. Vou fazer um relatório detalhado confirmando sua total capacidade mental e física. Na sexta-feira, fui ao banco. Cancelei os 2 cartões adicionais que Rodrigo e Jéssica usavam, mudei todas as senhas e transferi a administração da conta para uma agência no centro da cidade, onde eles não tinham acesso. O funcionário do banco, Sr. Carlos, me conhecia há anos. Dona Conceição, posso perguntar o motivo dessa mudança? Questões familiares, Carlos. Preciso ter mais controle sobre meus recursos. Entendo perfeitamente. A senhora quer que eu bloqueie qualquer tentativa de movimentação sem sua presença física? Excelente ideia. No sábado, Rodrigo ligou. Mãe, o meu cartão não está funcionando. Teve algum problema? Ah, sim, filho. Cancelei os cartões adicionais. Estou reorganizando minhas finanças. Silêncio do outro lado da linha. Mas mãe, como assim? A gente precisa dele para o mercado, para emergências. Rodrigo, vocês são adultos, têm empregos. Tenho certeza que conseguem se organizar. Mãe, o que houve? A senhora está estranha? Não estou estranha, filho. Estou apenas repensando algumas coisas. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em anos, me senti dona da minha própria vida. No domingo, eles não vieram almoçar em casa como sempre faziam. Eu havia preparado um frango assado, esperando-os. Mas às 2 da tarde liguei. Rodrigo, vocês vêm almoçar? Ah, mãe, hoje não. Estamos com uns compromissos. Compromissos? Antes, quando eu pagava tudo, nunca tinham compromissos nos domingos. Segunda-feira de manhã, fui até a casa da praia em Ubatuba para ver como estava. Há 2 anos não ia lá, pois o inquilino cuidava de tudo. Que surpresa maravilhosa! A casa estava reformada, o jardim florido, uma vista linda para o mar. Sentei no terraço e pensei, por que eu estava me matando de trabalhar, me privando de prazeres, para sustentar quem me trata mal? Naquele momento tomei uma decisão. Liguei para o inquilino. Senhor José, preciso da casa para uso próprio. Podemos conversar sobre a rescisão do contrato? Claro, dona Conceição, quando a senhora precisa. No máximo em 30 dias. De volta a Ribeirão Preto, passei na imobiliária e coloquei minha casa da cidade à venda. Não era mais apegada àquela casa cheia de lembranças tristes. Queria começar uma vida nova na praia. Durante a semana, Jéssica ligou 3 vezes pedindo ajuda para diferentes coisas. Conta de luz, pediatra particular para Sofia, material escolar do Gustavo. Para todas, minha resposta foi a mesma. Não posso ajudar agora. Estou reestruturando meu orçamento. Na 3ª ligação, ela explodiu. Conceição, o que deu na senhora? Sempre ajudou a gente.
Jéssica, vocês são uma família constituída agora, oficialmente casados. Tenho certeza de que conseguem se virar sozinhos. Mas a gente sempre contou com sua ajuda. Pois é, talvez seja a hora de aprender a contar com vocês mesmos. Quinta-feira, Rodrigo apareceu na minha casa sem avisar. Estava nervoso, andando de um lado para o outro na sala. Mãe, precisamos conversar. O que está acontecendo? Você cancelou os cartões, não ajuda mais com nada, tá diferente? Sentei no sofá e o encarei. Meu filho, que eu amava tanto, estava ali na minha frente reclamando porque eu havia parado de sustentá-lo. Rodrigo, sente aqui. Apontei para a poltrona ao lado. Vou te fazer uma pergunta sincera e quero uma resposta sincera. Ele se sentou ressabiado. Por que vocês não me convidaram para o casamento? Ele baixou a cabeça. Mãe, já conversamos sobre isso. Foi uma coisa simples. Rodrigo, olha nos meus olhos. Ele levantou a cabeça. Eu sou sua mãe. Te criei sozinha depois que seu pai morreu. Sempre estive do seu lado. Nos últimos 4 anos, gastei mais de R$75 mil com vocês. E na hora mais importante da sua vida, vocês me excluíram. Por quê? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. Mãe, a Jéssica achou que a senhora ia querer fazer uma festa grande, gastar dinheiro, convidar um monte de gente. A gente queria evitar essa pressão. Que pressão, filho? Pressão de ter a mãe do noivo presente no casamento? Não é isso, mãe. É que a gente sabe que a senhora gosta de fazer as coisas por nós, mas às vezes fica pesado. Pesado? Meu amor por eles era pesado? Entendi, Rodrigo. Então de agora em diante não vai ter mais esse peso. Vocês podem viver suas vidas sem minha interferência. Mãe, não é isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você disse, filho. E está tudo bem. Vocês têm direito de querer independência. Ele saiu de casa confuso, sem entender direito o que havia acontecido. Na semana seguinte, fui a São Paulo consultar um geriatra indicado pela Cleusa. Dr. Eduardo me examinou detalhadamente e fez vários testes cognitivos. Dona Conceição, a senhora tem a mente mais lúcida que muitos jovens que conheço. Vou emitir um laudo completo atestando sua perfeita capacidade mental, física e financeira. Também procurei uma psicóloga, doutora Carmen, para conversar sobre toda a situação. Conceição, você passou anos sendo explorada emocionalmente e financeiramente. O que está fazendo agora é saudável, estabelecendo limites e recuperando sua autoestima. Mas eu me sinto culpada, ele é meu filho. Ser mãe não significa ser capacho. Amor verdadeiro inclui ensinar independência e responsabilidade. Você fez um favor para eles ao parar de facilitar as vidas. Com os laudos médicos em mãos, me senti mais segura. Cleusa havia preparado toda a documentação comprovando minha capacidade e meu patrimônio. Conceição, se eles tentarem alguma coisa contra você, estamos prontas, mas espero que não seja necessário. 1 mês depois da descoberta do casamento, estava me mudando para a casa da praia. Contratei uma empresa de mudanças e levei apenas o que tinha valor sentimental. O resto, doei para uma instituição de caridade. A casa de Ubatuba estava perfeita. 3 quartos, sala ampla com vista para o mar, cozinha moderna, jardim com árvores frutíferas. Era meu paraíso particular. Rodrigo ligou no dia da mudança. Mãe, soube que a senhora vendeu a casa. É verdade? É verdade, filho. Me mudei para a praia. Mas por que não nos avisou? A gente poderia ter ajudado. Rodrigo, vocês deixaram bem claro que querem independência. Eu também tenho direito à minha. Mãe, onde a senhora conseguiu dinheiro para comprar uma casa na praia? Ah, agora ele estava interessado nos meus recursos. Sempre tive esta casa, filho. Vocês aqui nunca perguntaram sobre minha vida financeira. Sempre assumiram que eu só tinha aposentadoria. Silêncio do outro lado da linha. A gente pode visitá-la. Claro, vocês são bem-vindos. Mas avisem antes, por favor. A primeira tentativa de manipulação veio 2 semanas depois que me mudei para a praia. Era um sábado de manhã ensolarado, eu estava tomando café no terraço quando ouvi a campainha tocar. Abri a porta e lá estavam eles, Rodrigo, Jéssica e as crianças,
com cara de vítimas. Oi, vó! Que casa linda! Gritou Gustavo, correndo para me abraçar. Oi, meus amores! Abracei as crianças com carinho genuíno. Por eles, minha raiva não existia. Rodrigo e Jéssica entraram meio sem jeito. Mãe, que casa incrível! A senhora nunca tinha falado que tinha uma casa na praia? Disse Rodrigo olhando ao redor com olhos arregalados. Nunca perguntaram, filho. Jéssica estava claramente desconfortável. Ela, que sempre me tratou como se fosse um favor conversar comigo, agora estava ali, na minha casa, vendo que eu tinha muito mais recursos do que imaginava. Conceição, posso te chamar de mãe? Perguntou ela com um sorrisinho forçado. Pode me chamar como sempre me chamou, Jéssica. Servi um lanche para as crianças na varanda. Elas estavam encantadas com a vista do mar. Gustavo me perguntou, Vó, você vai morar aqui para sempre? Vou sim, meu amor. Aqui a vovó é muito feliz. Rodrigo se aproximou. Mãe, posso conversar com a senhora reservadamente? Claro. Fomos para a sala. Ele olhou pela janela e suspirou. Mãe, essa casa deve ter custado uma fortuna. Como a senhora conseguiu comprar? Rodrigo, eu trabalhei 40 anos. Seu pai também trabalhou. Sempre fomos muito econômicos. Só porque ajudava vocês não significa que eu era pobre. Mas, mãe, se a senhora tinha essa condição toda, por que vivia reclamando quando a gente pedia ajuda? Olhei para ele incrédula. Eu nunca reclamei de ajudar vocês, mas também nunca disse que era rica. E mesmo sendo, isso não significa que devo sustentar adultos independentes para sempre. Ele baixou a cabeça. Mãe, a gente está passando por dificuldades. O Gustavo precisa de aparelho nos dentes. A Sofia vai começar a natação. Rodrigo, vocês têm empregos. Se organizem financeiramente. Mas, mãe, a senhora sempre nos ajudou. E vocês sempre me trataram como se fosse uma obrigação. Ou pior, como se eu fosse inconveniente na vida de vocês. Nesse momento, Jéssica apareceu na porta. Conceição, posso falar uma coisa? Fale. Olha, eu sei que talvez a gente não tenha sido muito carinhoso com você ultimamente, mas é que a vida tá muito corrida, né? Trabalho, crianças, mas você sabe que a gente ama você, né? Ama? Agora descobri que tinha dinheiro e eles me amam? Jéssica, vocês me excluíram do casamento. Me trataram como se eu fosse um estorvo. E agora que descobriram que tenho mais recursos, voltam falando em amor? Não é por causa do dinheiro, ela protestou. Não? Então por que Rodrigo começou a conversa perguntando sobre o valor da casa? Eles ficaram sem resposta. Gustavo gritou da varanda. Vó, vem ver o peixinho que eu vi! Fui com ele até a mureta. Um peixinho colorido nadava pertinho da pedra. Que lindo, né, vó? Você mora no lugar mais bonito do mundo! É verdade, meu amor. Quando voltamos, ouvi Rodrigo falando baixinho com Jéssica. Ela mudou completamente, não é mais a mesma pessoa. Talvez devêssemos pensar em conversar com algum médico sobre ela, murmurou Jéssica. Meu sangue gelou. Eles estavam mesmo cogitando me declarar incapaz. Após o almoço, eles foram embora. Rodrigo me deu um abraço apertado. Mãe, a gente se ama, né? Não importa o que aconteça. Claro, filho, respondi, mas já estava alerta. Na segunda-feira, Cleusa me ligou. Conceição, preciso te contar uma coisa. Minha sobrinha trabalha no cartório da família e me disse que seu Rodrigo esteve lá fazendo perguntas sobre procedimentos de interdição. Meu coração disparou. Tem certeza? Absoluta! Ele queria saber o que era necessário para comprovar a incapacidade mental de um idoso. Cleusa, eles vão tentar me internar. Não vão conseguir, Conceição. Temos todos os laudos médicos, mas vamos nos antecipar. No dia seguinte, recebi uma ligação estranha. Um homem se identificando como Dr. Roberto disse que Rodrigo havia marcado uma consulta médica para mim. Dona Conceição, seu filho marcou essa consulta sem seu conhecimento? Sim, ele disse que a senhora anda confusa, tomando decisões estranhas. Desliguei o telefone na cara dele. Imediatamente liguei para Cleusa. Conceição, não vá nessa consulta, é armação. Vou ligar para o Conselho de Medicina para investigar esse médico.
Na quinta-feira, Rodrigo apareceu na minha casa acompanhado de um homem de terno. Mãe, este é o Dr. Roberto. Vim aqui porque estou preocupado com a senhora. O tal doutor me cumprimentou. Dona Conceição, seu filho me contou que a senhora vendeu a casa, se mudou sem avisar, cancelou cartões, mudou o comportamento drasticamente. Isso são sinais de demência senil. Olhei para Rodrigo com uma decepção profunda. Meu filho? Você realmente trouxe um estranho aqui para me declarar louca. Mãe, não é isso, é que... Rodrigo, sai da minha casa. Agora. Mãe, agora. O doutor tentou intervir. Dona Conceição, o ideal seria a senhora vir comigo para uma avaliação. Nesse momento, chegou Cleusa com o doutor Eduardo, meu geriatra, e doutora Carmen, a psicóloga. Doutor Roberto, eu sou advogado e gostaria de ver seu CRM. O homem empalideceu. Bem, estava apenas... Doutor Eduardo se apresentou. Eu sou o médico da Dona Conceição há 15 anos. Ela passou por avaliação completa semana passada e está perfeita. Quem é o senhor? E com que autoridade está aqui? Rodrigo, disse eu, você tem 5 minutos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia. Ele saiu arrasado, levando o falso doutor junto. Doutora Carmen ficou comigo para conversar. Conceição, você está vendo como é importante ter se protegido. Eles tentaram usar um charlatão para te declarar incapaz. Doutora, sou uma péssima mãe por sentir raiva do meu próprio filho? Você é uma mãe que finalmente acordou para a realidade. O que está sentindo é decepção, não raiva. E é justificado. No fim de semana, recebo uma ligação de Jéssica chorando. Conceição, por favor, não pode brigar com a gente assim. As crianças estão sofrendo, perguntando pela avó. Jéssica, vocês tentaram me internar. Trouxeram um charlatão na minha casa para me declarar louca. Mas foi só preocupação. Você mudou tanto. Mudei porque descobri meu valor. E descobri como vocês realmente me veem. Conceição, vamos conversar. Podemos ir aí? Podem, mas tragam as crianças. Tenho saudades delas. No domingo eles chegaram. Gustavo e Sofia correram para mim, mas percebi que Rodrigo e Jéssica estavam tramando alguma coisa. Durante o almoço, Rodrigo tentou uma abordagem diferente. Mãe, a gente errou. Reconhecemos isso, mas somos família. Não podemos ficar brigados. Rodrigo, vocês não erraram. Vocês tentaram me roubar, me declarar incapaz para ter acesso ao meu dinheiro. Não foi isso, mãe. Foi exatamente isso. Acham que sou idiota? Jéssica começou a chorar. Conceição, a gente está com muitas dívidas. O Rodrigo pode perder o emprego, o aluguel está atrasado. E eu tenho alguma coisa a ver com a irresponsabilidade financeira de vocês? Você é nossa família. Família se ajuda. Família se respeita, Jéssica. Família não exclui uns aos outros dos momentos importantes. Família não tenta internar a mãe para roubar o dinheiro dela. Rodrigo explodiu. Mãe, a senhora está sendo muito dura. A gente só queria ajuda. Ajuda? Vocês queriam meu dinheiro e se não conseguissem por bem, iam conseguir me declarando louca. Nesse momento, Gustavo perguntou. Vó, por que todo mundo está gritando? Respirei fundo e ajoelhei na altura dele. Vovó e papai estão conversando sobre coisas de adulto, meu amor. Que tal a gente ver os peixinhos? Levei as crianças para a varanda enquanto Rodrigo e Jéssica ficaram na sala, conspirando. Quando voltei, ouvi Jéssica dizendo: advogado falou que se conseguirmos 3 testemunhas dizendo que ela está confusa... Chega! Gritei. Saiam da minha casa, agora! Mãe! Rodrigo, vocês passaram dos limites. Estão na minha casa planejando como me prejudicar. A gente não estava. Eu ouvi tudo. Saiam antes que eu chame a polícia. Gustavo começou a chorar. Vó, não briga com papai. Meu coração se partiu, mas era necessário. Meu amor, a vovó não tá brava com você, nem com a Sofia. Vocês são os amores da minha vida.
mas às vezes os adultos precisam resolver suas diferenças. Eles saíram. Rodrigo me olhou da porta. Mãe, a senhora vai se arrepender disso. Rodrigo, quem vai se arrepender são vocês. Na segunda-feira, recebi uma intimação judicial. Eles haviam entrado com um pedido de interdição, alegando que eu estava com demência e dilapidando o patrimônio. Liguei para Cleusa. Eles fizeram mesmo? Conceição, vamos para a guerra, mas vamos ganhar. A audiência foi marcada para 15 dias depois. Nesse meio tempo, Dr. Eduardo e doutora Carmen prepararam laudos detalhados comprovando minha sanidade. Cleusa reuniu todas as evidências das tentativas de manipulação deles. Conceição, você tem o melhor advogado da região, laudos médicos impecáveis e ainda temos gravações das conversas que eles fizeram na sua casa tentando armar contra você. Gravações? Seu sistema de segurança novo gravou tudo. É legal, foi na sua propriedade. No dia da audiência, cheguei acompanhada de Cleusa, Dr. Eduardo, doutora Carmen e mais 2 vizinhas que testemunharam minha normalidade. Rodrigo e Jéssica chegaram com um advogado barato e 3 testemunhas que claramente haviam sido instruídas sobre o que falar. O juiz Dr. Marcos me examinou atentamente. Dona Conceição, a senhora pode me explicar por que vendeu sua casa e se mudou? Claro, doutor. Após 40 anos de trabalho, resolvi viver meus últimos anos num lugar que me desse paz e felicidade. A casa da praia sempre foi meu sonho. E por que cancelou os cartões dos filhos? Porque descobri que estava sendo usada apenas como fonte de recursos. Eles me excluíram do casamento, me tratavam com frieza, mas sempre tinham a mão estendida para pedir dinheiro. A senhora se considera mentalmente capaz? Totalmente. Tanto que trouxe laudos médicos comprovando isso. Doutor Eduardo apresentou os exames. Doutora Carmen explicou meu estado psicológico. As vizinhas atestaram minha normalidade. Depois foi a vez de Rodrigo. Doutor, minha mãe sempre foi uma pessoa simples, economizava cada centavo. De repente descobrimos que ela tem casas, dinheiro e está gastando tudo sem critério. Que gasto sem critério, senhor Rodrigo? Ela, mudou o estilo de vida dela completamente. Melhorou de vida usando recursos próprios. É critério de incapacidade? O advogado deles tentou argumentar sobre minha mudança brusca de comportamento, mas o juiz não foi convencido. Cleusa apresentou as gravações das conversas deles na minha casa, onde fica claro que estavam tentando me manipular para ter acesso ao meu dinheiro. O juiz ouviu tudo em silêncio. Depois chamou Rodrigo. Senhor, o que mais me chamou a atenção neste processo é que vocês excluíram a sua mãe do seu casamento, mas acham que ela tem a obrigação de sustentá-los financeiramente. Isso não me parece muito coerente. Doutor, o casamento foi uma decisão nossa. Exato, e as decisões financeiras da sua mãe também são dela, principalmente quando ela comprovou total sanidade mental. A sentença foi clara. Pedido de interdição negado. Mais que isso, o juiz determinou que eles pagassem todas as custas do processo e ainda aplicou uma medida protetiva, proibindo-os de me importunar sobre questões financeiras. Saí do fórum vitoriosa, mas com o coração partido. Havia ganhado minha liberdade, mas perdido meu filho. 6 meses se passaram desde a audiência. Estou aqui na minha varanda, tomando meu café da manhã, olhando o mar, e posso dizer sinceramente, sou feliz. Minha nova vida tomou forma de maneiras que eu nem imaginava. Conheci Dona Eulália, viúva como eu, que mora 2 casas adiante. Ela me apresentou a um grupo de senhoras que se reúnem todas as quartas para jogar buraco e contar histórias. São mulheres incríveis, cada uma com sua própria saga de superação. Comecei aulas de pintura na Casa de Cultura da cidade. Nunca imaginei que tinha jeito para arte. Já pintei 12 quadros, todos com temas do mar. O professor, Miguel, disse que tenho talento natural. Também me inscrevi num grupo de caminhada na praia.
todas as manhãs às 6 horas, nos encontramos para caminhar 5 quilômetros. Emagreci 8 quilos, minha pressão melhorou e minha disposição está de adolescente. Com o dinheiro da venda da casa de Ribeirão Preto, reformei completamente a casa da praia. Troquei todos os móveis, fiz um jardim de inverno, instalei uma banheira de hidromassagem. Pela primeira vez na vida, estou gastando dinheiro comigo mesma sem me sentir culpada. Viajei para Fernando de Noronha, algo que sempre sonhei fazer. Fiquei 15 dias lá, hospedada numa pousada charmosa, fiz passeios de barco, mergulhei de cilindro. Aos 68 anos, descobri que a vida ainda tinha muitas aventuras guardadas para mim. Mas não foi tudo festa. Sinto falta das crianças todos os dias. Gustavo e Sofia são inocentes em toda essa história e meu coração dói pensando neles. 2 semanas atrás, recebi uma ligação inesperada. Era Rodrigo, com a voz embargada. Mãe, podemos conversar? Podemos, filho. Mãe, nós erramos. Erramos muito. Fui um filho horrível com a senhora. Fiquei em silêncio, deixando ele falar. Perdi o emprego mês passado. A Jéssica também foi demitida. Estamos passando necessidade real, mãe. Tivemos que sair do apartamento. Estamos morando com a mãe dela. Respirei fundo. Não senti prazer em saber disso, mas também não senti pena. Mãe, não tô ligando para pedir dinheiro. Sei que não tenho esse direito depois de tudo que fizemos. Estou ligando para pedir perdão. Rodrigo, vocês me magoaram profundamente. Não foi só a questão do dinheiro. Vocês tentaram me roubar minha dignidade, minha sanidade mental. Eu sei, mãe, eu sei. Fui cego, ganancioso, ingrato. A Jéssica também reconhece isso. E as crianças? Elas perguntam por você todo dia. Gustavo desenhou um quadro da vovó na praia. Sofia fala que quer ir nadar na casa da vovó. Meu coração amoleceu ouvindo sobre meus netos. Rodrigo, eu perdoo vocês. Mas perdoar não significa esquecer. Nem significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Eu entendo, mãe. Só queria que a senhora soubesse que me arrependo muito. E que, mesmo sem merecer, amo muito a senhora. Eu também te amo, filho. Sempre vou te amar. Mas amor não significa permitir abuso. Posso levar as crianças para visitar a senhora algum dia? Pensei por alguns segundos. Pode sim, mas só as crianças. Vocês 2 ainda não estão prontos para uma conversa civilizada. No último sábado, Gustavo e Sofia vieram passar o dia comigo. Rodrigo os trouxe, mas não saiu do carro. Acenou da janela e foi embora. Que dia maravilhoso tivemos! Fizemos castelos de areia, coletamos conchinhas, comemos pipoca vendo desenho na Netflix. À tarde, Gustavo me perguntou: Vó, por que você e o papai brigaram? Sentei com eles no sofá. Meus amores, às vezes os adultos tomam decisões que magoam uns aos outros. Não foi uma briga de criança. Foi uma coisa séria. Mas vocês vão fazer as pazes? Perguntou Sofia. Um dia, talvez. Mas o mais importante é que a vovó ama muito vocês. E isso nunca vai mudar. Quando o Rodrigo voltou para buscá-los, as crianças correram para o carro gritando: Papai, a casa da vovó é o lugar mais legal do mundo. Ele me olhou da janela do carro, com lágrimas nos olhos e disse: Obrigado, mãe. Acenei para ele. Talvez um dia possamos ter uma relação saudável. Mas se isso não acontecer, eu estarei bem. Ontem, recebi uma carta de Jéssica. Uma carta de 5 páginas, manuscrita, pedindo perdão detalhadamente. Ela reconheceu cada erro, cada crueldade, cada momento de ingratidão. Disse que só agora, passando necessidade, entende o valor de tudo que fiz por eles. Guardei a carta. Talvez responda um dia. Hoje de manhã, pintando meu 13º quadro, um pôr do sol na praia, refleti sobre toda essa jornada. Passei 67 anos da minha vida me doando para os outros, me anulando, aceitando migalhas de afeto em troca de rios de generosidade. Descobri que posso ser feliz sozinha. Descobri que mereço respeito. Descobri que amor próprio
não é egoísmo. Tenho uma casa linda, amigos verdadeiros, hobbies que me realizam, recursos para viver dignamente e, principalmente, tenho paz. Aos 68 anos, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se valorizar, nunca é tarde para dizer não quando necessário. Se Rodrigo e Jéssica tivessem me tratado com metade do carinho que demonstro para as pessoas que mal conheço no meu grupo de caminhada, nada disso teria acontecido. Mas talvez precisasse acontecer, para eu descobrir quem eu realmente sou. Não sou mais a Conceição que se dobrava para agradar todo mundo. Sou a Conceição que pinta, que viaja, que ri, que vive. E essa Conceição é muito melhor que a anterior. Termino essa história olhando pela janela do meu quarto. O mar está calmo hoje, com pequenas ondas que quebram suavemente na areia. É assim que me sinto, em paz, forte, mas suave. A vida me ensinou que às vezes precisamos perder algumas pessoas para encontrar-nos a nós mesmos. E quando nos encontramos, descobrimos que somos muito melhores companhia do que imaginávamos. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. Se você gostou da minha história, pode me apoiar enviando uma doação para que eu escreva mais histórias. Desde já, muito obrigada. E você? O que teria feito no lugar dessa pessoa? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Para mais histórias de vida como essa, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no Jardim das Memórias. No meu canal, muitas outras histórias te esperam. Com carinho, até a próxima!